Brasil Penta relembra os 5 títulos de Copa do Mundo lá do canal Eurofute. É um dos canais de futebol e de conteúdo em geral que eu mais sou fã aqui no YouTube. Disparado assim, uns que tem melhor produção, melhor conteúdo. Pedro, que é um excelente apresentador. Então eu resolvi aqui trazer aqui pro canal. Isso é uma série de vídeos antigos que o Eurofute tem. Tem de craques eternos, de times lendários. E normalmente o Eurofute eu acompanho mais os vídeos de dia a dia. Diferente do Storable Football, que eu só tinha visto um vídeo e desde então resolvi trazer alguns aqui pro canal, o Eurofute eu já vi alguns, mas normalmente são os mais rotineiros, tipo o resumo da Champions, o podcast que tinha antes, e também eu já vi o Craques Eternos do Pelé, obviamente, porque eu sou santista, não tinha como não ver, e também o da Arábia Saudita e o do Chelsea, que ele explica muito nessas questões minuciosas de como essas coisas acontecem. Então esses vídeos eu já vi, então eu acho que não é muito maneiro trazer pro canal, porque é algo que eu já sei como é o vídeo, já sei como é o conteúdo, mas eu sei que tem, como eu disse, a de craques eternos e a de times lendários, então eu pretendo trazer aí periodicamente também pro canal, porque eu acho o conteúdo muito maneiro, e como eu disse, o conteúdo do Eurofute é muito bem produzido, é muito bem feito, então acho que pode ser muito maneiro agregar nessa questão de futebol. Eu não sou uma pessoa que consumo absurdamente o futebol europeu, consumo mais o brasileiro, mas também tenho interesse e sempre que eu vejo algo que o Eurofute posta, assim, normalmente eu gosto, mesmo não acompanhando tanto assim. Então acho que vai ser maneiro de ver e nesse caso aqui não tem nem o que falar, é a história das 5 Copas do Mundo do Brasil. Então, só bora, já vou deixar o like aqui de praxe e bora lá. A primeira a ganhar 5 vezes a Copa do Mundo. A seleção brasileira é considerada por muitos como a melhor do mundo. No vídeo de hoje, Não a gente vai hoje, fazer uma pequena mas viagem pela historicamente é. história, relembrando todos os 5 títulos de Copa do Mundo do Brasil. Se você é brasileiro, acho que vai gostar bastante do vídeo. Ele pode ficar um pouquinho longo, mas tentamos fazer de uma forma bem especial, beleza? Então senta confortavelmente aí e bora Bora. começar. A Copa do Mundo de 1958, sediada na Suécia, chegou com uma geração brasileira que carregava nas costas o Pô, peso de absurdo. tentar lavar a alma do torcedor. Isso porque os brazucas tinham sofrido um enorme trauma na Copa de 50, quando sediamos o Maracanazo. torneio, e no jogo decisivo do quadrangular final, quando o Brasil pegou o Uruguai, podendo ser campeão mundial por um público estimado em mais de 200 mil pessoas na Mano, deve época. ter A sido uma derrota veio de virada e a tristeza gente viu o Uruguai absurda. campeão dentro do Nossa, Maraca. Esse tá episódio ficou maluco. conhecido como Maracanaço e foi um baque tão grande para a seleção brasileira que fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e adotar o amarelo, que usamos Uhum. até hoje. Em 1958, vivíamos uma era muito diferente. O Brasil não era temido no mundo da bola como vem sendo já há Era décadas. uma A Copa seleção do como Mundo qualquer outra. existia desde 1930, mas o Brasil jamais tinha sido campeão. O que havia de diferente em 1958 era aquilo que é mais decisivo dentro das 4 linhas: jogadores de qualidade. O técnico Vicente Feola contava com uma boa geração de caras já com experiência, como o capitão da seleção, Bellini, também Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá e o Zagallo, esse que se tornaria o técnico da Uhum. seleção brasileira no futuro. Mas além desses caras, o Brasil tinha uma dupla que jamais seria derrotada quando ambos jogavam. Pô, isso é muito pica, mano. Saber que o Pelé e o Garrincha nunca perderam um jogo quando jogaram juntos. Pô, é surreal, cara. É surreal. Jogavam juntos. Estamos falando simplesmente de Pelé e Mané Garrincha. Claro, hoje em dia é muito fácil falar sobre Pelé, mas em 1958 ele foi para a Copa do Mundo com apenas 17 anos. Pô, Tenta absurdo, cara. Como é que pode? imaginar um cenário em que hoje no futebol brasileiro surge uma promessa e com apenas 17 anos vai para a Copa e o cidadão simplesmente destrói. Foi o que aconteceu em 58. Pô, é louco porque você vê muito jogador que às vezes é novo e vai pra Copa e pode até acabar ganhando, mas não, tipo, jogando muito, tá ligado? São raras as exceções. Teve, por exemplo, o Mbappé que jogou bem na Copa de 18, mas ainda assim ele não destruiu pra caralho. E também ele tinha 19, não tinha 17. E que faz diferença. É a época ali que você, pô, seu corpo vai crescer, você vai ficar mais alto, você vai ficar mais forte, você vai aprender alguns fundamentos nesses 2 anos que vão fazer muita diferença. E são poucos os que você vê que realmente ou fizeram ou que poderiam fazer diferença nessa idade. Hoje em dia você pode ver, por exemplo, o Yamal. O Yamal destruiu a Eurocopa,
tá destruindo no Barcelona junto com o resto do time em geral, mas principalmente o Rafinha e o Lewandowski. Mas, pô, se a Copa de 2026, o Yamal também vai ter 19 anos, igual o Mbappé. E ele é um dos poucos que, com essa idade, eu também vejo que pode destruir facilmente a Copa, tá ligado? A gente não sabe como a Espanha vai chegar num geral, né? A gente não sabe quais jogadores podem se destacar ou piorar daqui até lá. Mas, pô, o Yamal é uma das poucas certezas que vai estar lá, tá ligado? Só acontecendo um bagulho absurdo pro Yamal não ser convocado ou ser convocado e não jogar bem, tá ligado? E isso é, pô, muito surreal. Mas eu com 18 anos estava no meu primeiro emprego de operador de telemarketing tentando ganhar um dinheiro, tá ligado? Os caras estão ganhando Eurocopa e indo pra jogar a Copa do Mundo. É absurdo. Algo simplesmente de outro mundo. Mas isso não foi do dia pra noite. Pra vocês terem uma ideia, em 1958, tanto o Pelé quanto o Garrincha começam no banco na Copa do Mundo. Uhum. Eles amargam a reserva na estreia contra a Áustria e depois no empate sofrido em 0 a 0 contra a Inglaterra. Foi apenas no terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética que eles entraram no time titular. E aí não saíram mais. Principalmente porque, a partir da fase de mata-mata, o garoto Pelé começou a mostrar quem era pro mundo inteiro. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos participantes e assim a fase de mata-mata começava direto nas quartas de final, onde o Brasil foi para enfrentar o país de Gales. Uma vitória suada, dura, por 1 a 0 com gol de quem? Adivinha, foi dele mesmo, do Pelé. E isso poderia ter sido sorte de principiante, um garoto de 17 anos aproveitando uma chance e fazendo um gol. Mas Pelé deixaria claro pra todos que aquilo era só o início. O Brasil vai pegar a França nas semifinais e trucida os franceses com uma vitória de 5 a 2 e 3 gols do futuro rei do futebol. Surreal, mano. É absurdo. Sim, 17 anos, metendo um hat-trick em semifinal de Copa contra a França. Eu já disse que ele tinha apenas 17 anos. Depois de confirmar a ida pra final, o Brasil ainda tinha que superar o trauma de 50, naquela derrota dolorida dentro de casa. Mas em 58... Trauma de 50, inclusive, que foi responsável, possivelmente, pelo Pelé ter tanta motivação assim de virar um jogador profissional e principalmente ganhar uma Copa, né? Pra quem não tá ligado, tem a história de que quando rolou o Maracanazo, o Pelé ainda era uma criança e ele viu o pai dele chorando depois do Brasil ter perdido aquele jogo pro Uruguai. E aí ele diz que pro pai dele que ele não precisa chorar porque um dia ele ainda ia trazer uma Copa pro Brasil. O cara trouxe três, tá ligado? O Deus apontou pro cara e falou, mano, é você, vai lá, você vai ser o melhor. É absurdo, mano. A situação era praticamente oposta. No dia 29 de junho, no estádio Rassunda, nós estávamos jogando a Copa do Mundo na Suécia, para enfrentar na final justamente a seleção dos suecos. Parecia que o pesadelo poderia se repetir, quando apenas com 4 minutos de jogo, o sueco Lidholm abre o placar para os caras. Mas como falamos no começo, em 58 a geração era diferente. A gente tinha Garrincha. Numa jogada genial pela ponta direita, ele cruza deixando o Vavá em condições de só empurrar pro gol, o Brasil empatava e dali pra frente os ânimos se acalmaram. O Brasil botou a bola debaixo do braço e começou a dar uma aula de futebol. Vavá de novo virou o jogo aos 32 minutos, novamente com assistência do Garrincha, num gol inclusive muito parecido com o primeiro, e o Brasil foi pro intervalo vencendo. No segundo tempo, Pelé decidiu que não ia mais ter jogo. 56 minutos, ele faz um dos gols mais antológicos de toda a história da Copa e do futebol. Recebendo na área, dando um chapéu no zagueiro adversário e fuzilando pro gol sem chance. Com 17 anos, cara. Isso é surreal, mano. Caralho, não é possível, mano. Não é possível. Pro goleiro. Um gol que a gente pode ver e rever de novo mais de 100 mil vezes e ele nunca vai deixar de ser espetacular. E já falamos que foi feito por um garoto de 17 anos numa final de Copa do Mundo. Caralho. Zagallo meteu o quarto gol aos 68 minutos e aos 80 os suecos até tentam reagir fazendo o segundo deles. Acho que o Brasil ainda faz mais um, né? Pelé inicia uma jogada com um passe de calcanhar e depois aparece na área pra finalizar e fechar o caixão. Brasil 5 a 2 e Brasil campeão mundial pela primeira vez na sua história. Bellini foi o primeiro capitão brasileiro a levantar o troféu Jules Rimet naquela conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol e que seria apenas a primeira das 5 que o Brasil até hoje é o único a ter conseguido. E que talvez ainda demore um bom tempo pra passar, porque se você parar pra pensar que o Brasil tem 5 e tá mal das pernas, a Itália e a Alemanha tem 4, cada uma. Mas também estão mal das pernas. A Itália
Acho que não classifica para as duas últimas Copas. A Alemanha classifica, mas cai na fase de grupos. Então, se você for parar pra pensar, a terceira é a Argentina. Só que a terceira, que é a Argentina que tem três, né? Acabei me embolando aqui. Mas a Argentina tem três e não. E o Messi se aposentando, talvez ainda jogue essa última Copa, mas não acho que ele vai conseguir carregar a seleção do mesmo jeito que carregou agora nessa última. E depois que o Messi se aposentar, tende a se esperar que seja difícil a Argentina ganhar outra, porque nessa última Copa que ganhou também já não tinha um elenco muito bom. Ganhou realmente porque o Messi incorporou e destruiu. E, pô, a Argentina dificilmente vai ganhar mais duas em pouco tempo. A França, que tem duas, também piorou. E a Espanha teria que ganhar quatro. A Inglaterra teria que ganhar quatro. Que tem elenco pra isso, mas não arranja um técnico decente para organizar a seleção. Então, provavelmente a gente vai continuar como maior campeão por um bom tempo ainda. Pelo menos eu espero. Porque ganhar um Hexa vai tá bem complicado, sendo bem sincero. Se o Brasil chegava com traumas e inseguranças para o Mundial de 58, para a Copa de 1962 no Chile, a situação era oposta. Pelé e Garrincha chegavam como dois dos melhores jogadores do mundo, mais experientes, consolidados e líderes de uma seleção que chegava cheia de moral, não em busca do seu primeiro título, mas sim de um bicampeonato. O comando técnico não pertencia mais a Vicente Feola, ele havia sido substituído por Aimoré Moreira, que decidiu basicamente dar continuidade ao trabalho do seu antecessor. O retrato disso é que na estreia da Copa do Mundo de 62, 9 titulares tinham começado jogando na final da Copa de 58. Num grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, não havia dúvidas que o Brasil era favorito. E isso se confirmou com uma boa estreia contra o México com gols de Pelé e Zagallo. Mas no segundo jogo, um grande baque. Contra a Pelé se lesiona. Tchecoslováquia, Pelé se lesionou. E não foi apenas um incômodo muscular ou algo do tipo. Foi uma lesão que tiraria o rei de todo o restante da Copa. Para piorar, o Brasil empatou aquela partida em 0-0, o que levantava a dúvida. Será que sem o Pelé vai dar? Imagina como seria perder Romário em 94 ou Ronaldo em 2002. Um desfalque aterrador. O escolhido para o lugar do Pelé foi um camarada chamado Amarildo e ele não decepcionou. No terceiro e último jogo da fase de grupos, ele marcou os 2 gols que deram a vitória para o Caralho. Brasil sobre a Espanha por 2-1. Amarildo provaria que naquela Copa de 62 o Brasil poderia se dar ao luxo de algo inacreditável: perder Pelé. Isso porque ao lado do rei jogava outro craque geracional. E isso é surreal. Você tem um elenco de jogadores tão bons que você consegue ir longe e ganhar uma Copa, mesmo sem ter o principal jogador, que era o Pelé. A gente vê hoje em dia que a seleção se perde o Neymar não faz nada, né? Tudo bem que, tipo assim, mesmo com o Neymar, a gente não tem conseguido ganhar muita coisa, muito por conta de que o cara não vai jogar sozinho. Porque ele olha para um lado, ele tem, sei lá, o Richarlison, pro outro ele tem o Gabriel Jesus, pro outro ele tinha há pouco tempo atrás, sei lá, o Coutinho, o Firmino, e hoje em dia os bons jogadores que são, sei lá, Rodrigo, Rafinha, Vini, não desempenham na seleção o mesmo que desempenham nos clubes. E isso pra mim vai muito além de só, sei lá, a camisa pesar. Porque os técnicos não têm ajudado, principalmente os últimos, que foi Dorival, Diniz e o Ramon Menezes, pelo amor de Deus. Não merece nem ser mencionado aqui. Mas o Tite fazia a seleção jogar bem. Não era um futebol encantador, mas era com resultados maravilhosos. Infelizmente o Tite só teve, acho que, 3 derrotas, se não me engano. Mas foram justamente as três que importavam, que era a final da Copa América no Brasil, e pra Bélgica em 18 e pra Croácia em 22. Então, tipo, mas é tipo assim, é foda porque as partidas que importavam pra caralho perdeu. Mas fora isso, o Tite fez um trabalho, porra, exímio, tá ligado? E conseguindo fazer isso bem mesmo sem ter jogadores tão estrelados. Hoje em dia você vê que você pega ali, pô, o Rodrigo, pô, é top 10 do mundo, talvez top 20 se você for querer ser um pouco mais rígido, mas ainda assim é um dos melhores jogadores do mundo. Você tem o Rafinha e o Vini que tem destruído, principalmente nessa temporada agora. De centroavante a gente não tem ninguém letal, digamos assim, mas pô, tem o Endrick que é promessa, dá pra você tentar fazer alguma outra coisa. Você pode botar o Rodrigo ali de falso 9, o Vini de falso 9, que nem a gente já jogou algumas vezes na seleção, e aí você bota o Rodrigo na esquerda. Você pode tentar fazer alguma coisa, tá ligado? Mas se você olha pra essa seleção hoje, sem o Neymar,
eu não consigo acreditar que vai ganhar a Copa, tá ligado? Com o Neymar já vai ser difícil. Porque o Neymar hoje ele já não tem a mesma condição física, principalmente por questão de lesões, de desempenhar o máximo que ele pode, que nem já foi antigamente. Então, mesmo com o Neymar já é complicado. Se você perder o Neymar, eu não consigo ver essa seleção chegando longe, principalmente se não arranjar um técnico decente, porque tá complicado. O Dorival é um bom técnico no nível nacional, mas a seleção tem decepcionado ridiculamente. Nacional, Mané Garrincha. E logo nas quartas de final, a seleção canarinha despacha a Inglaterra por 3-1, com 2 do Mané e 1 do Vavá. Nas semifinais, o Brasil repetiria o que aconteceu na Suécia e enfrentaria os anfitriões do torneio, o Chile, com Garrincha novamente metendo o jogo no bolso, marcando 2 gols que com mais 2 do Vavá geraram um 4-2 para cima dos chilenos. A vaga para a final estava carimbada e no dia 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil ia então em busca do seu bicampeonato. A decisão foi justamente contra a única equipe que o Brasil não tinha conseguido vencer na Copa, a Tchecoslováquia, naquele jogo em que o Pelé se machucou. E assim como na final de 58, os adversários começaram melhor e marcaram um gol logo no começo, com o Masopust infiltrando na área e só tendo o trabalho de tirar do goleiro. Mas quis o destino que Amarildo, o camarada que substituiu Pelé, empatasse o jogo com uma jogada brilhante na ponta esquerda e uma finalização cruzada. No segundo tempo, o Brasil mostra a sua superioridade. Amarildo, que jogava no Botafogo naquela época, assim como o Garrincha, faz mais uma jogada brilhante na ponta e cruza no segundo pau, na cabeça do Zito, que virou o jogo. E pra fechar a conta, o goleirão da Tchecoslováquia entrega a paçoca e o Vavá não Caralho. perdoa. Brasil 3-1, bicampeão do mundo de forma incontestável, superando a adversidade de perder o seu melhor jogador por praticamente todo o torneio. Com aquela conquista, o Brasil alcançava Itália e Uruguai, que também tinham vencido 2 Copas do Mundo cada um. E a partir então de 1962, nenhuma seleção jamais conseguiu ficar acima do Brasil na lista de maiores campeões da Copa do Mundo. Tá, porra. É verdade, né? Com Porque essa Copa do o Chile, Uruguai já tinha 2, acho que a Itália também já tinha 2. A Alemanha eu acho que não. Mas a Itália e o Uruguai eu tenho quase certeza que sim. Mas é loucura, mano. Depois que o Brasil pegou o posto ali, ninguém mais tirou. ficava provado que a seleção brasileira era a melhor do planeta e que os fantasmas do passado tinham sido exorcizados por essa geração. O capitão Mauro Ramos ergueu a segunda taça Jules Rimet da história do futebol brasileiro e que, como sabemos, não seria a última. Graças Se a você Deus. tá curtindo esse vídeo, saiba que esse canal aqui, o Eurofut, está comprometido em criar muito conteúdo sobre Copa do Mundo. Então, para ter certeza que você não vai perder os próximos vídeos, faço o convite para você se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho que está embaixo do vídeo e, se possível, ligar o sininho das notificações. Assim você não perde Não. Em minha defesa, eu sou inscrito na minha conta pessoal. Nessa aqui do canal eu não sou, mas já tá feito. nenhum outro vídeo de Copa que a gente lançar. E eu acho que você vai gostar muito das produções que a gente faz aqui. Se você não gostar, depois é só se desinscrever, não tem problema nenhum. Mas dá esse voto de confiança pro nosso trabalho, beleza? Podem confiar. É bom pra caralho o Eurofute. E aí foi o esquadrão, né? A melhor seleção de todos os tempos. Uma frase bastante ouvida em todos os lugares quando falamos do emblemático Esquadrão de 70, mas o processo até lá foi doloroso. Na Copa de 1966, o Brasil chegava como amplo favorito para conquistar o tricampeonato, Rapaz, mas acabou caindo na fase de a grupos, luz aqui ficando tá piscando. atrás de Portugal, do gênio Eusébio e da forte Hungria, que na época era uma das grandes seleções. É louco, né? Antigamente tinha seleções muito fortes que hoje em dia a gente sequer ouviu falar. Hungria, por exemplo, destruía. Hungria, se eu não me engano, acho que era do. Tinha o Puskás. Eu sempre confundo a nacionalidade do Puskás, mas se eu não me engano, ele era húngaro mesmo. Tinha a Tchecoslováquia, que chegou na final com o Brasil. Tinha a Suécia, que chegou na final de 58. Uma loucura, mano. A decepção era grande, ainda mais por termos uma geração absurda. Era um desperdício gigantesco cair numa Copa do Mundo sem sequer jogar o mata-mata. O caminho até a Copa de 70 no México seria conturbado e o planejamento provavelmente não foi dos melhores. O técnico agora era Mário Jorge Lobo Zagallo. O mesmo Zagallo que tinha sido bicampeão do mundo pelo Brasil como jogador, agora estaria comandando a seleção fora das 4 linhas. Com um detalhe, ele havia assumido a equipe apenas 3 meses antes da Copa, substituindo o João E se eu não Saldanha, me que engano, segundo dizem... isso acontece na de 2002, não é? Que o Felipão assume faltando muito pouco tempo.
Ah, se pá, a gente tem que refazer isso aí, mano. Deixa o Dorival até o comecinho de 2026. Faltando uns 3, 4 meses ali pra Copa, demite ele e contrata alguém. Quem? Não faço ideia. Mas contrata alguém. Foi demitido do comando da seleção, entre outros motivos, por ter recebido uma crítica do presidente do Brasil na época. O general Médici comandava o Brasil em 1970, durante a ditadura militar. Algo simplesmente grotesco, mas que no fim, por linhas muito tortas, Deu acabou dando certo. certo. Talvez nunca na história uma seleção tenha sido convocada com tanta despreocupação, porque a geração de jogadores brasileiros tinha talento em abundância. Para a Copa de 70, Zagallo tinha à sua disposição Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e obviamente um tal de Pelé, que vivia talvez o seu auge em Loucura. termos físicos, técnicos e também mental. O camisa 10 do Brasil chegava para a Copa do México como um astro total daquela competição, que acabaria sendo a sua última disputa de mundial. O Brasil caiu num grupo relativamente difícil olhando de fora. A forte Inglaterra, a Tchecoslováquia, que havia sido a rival na decisão em 1962, e por fim a modesta Romênia. Só que pro esquadrão de Zagallo não tinha nada que fosse muito complicado. A seleção brasileira passou pro mata-mata destruindo na fase de grupos, incluindo uma sonora goleada de 4-1 pra cima da Tchecoslováquia. Nesse jogo aconteceu um dos quase gol mais marcantes de todos É que o Pelé dá um drible de corpo no goleiro e chuta os pra tempos, fora? quando o Pelé pega a bola do meio de campo e Ah, arrisca de não. muito O longe. gol que o Pelé não fez. A bola passa triscando e o lance ficaria para sempre conhecido como o gol que Pelé não fez. Contra a Inglaterra, o Brasil vence por 1-0 com gol de Jairzinho, numa partida que teve mais um lance histórico protagonizado por Pelé. Uma cabeçada perfeita do rei é defendida de forma milagrosa pelo goleiro inglês Gordon Banks, Absurdo. naquela que é considerada por muitos, até hoje, a defesa do século. Curiosamente, Pelé e Banks viraram amigos e na ocasião da morte do inglês em 2019, o Pelé fez questão de lembrar esse lance e homenagear o seu colega. Foi a melhor defesa que eu já vi, ao vivo e em todos os milhares de jogos a que eu já assisti. Quando você é jogador, sabe o quão bem você pegou na bola. Eu cabeceei exatamente como esperava, exatamente onde eu esperava que fosse. E eu estava pronto para comemorar. Mas então este homem, Banks, apareceu na minha visão como uma espécie de fantasma azul. Pô, muito louco. Imagina você receber esse elogio do Pelé, tá ligado? Pô, deve ser coisa de outro mundo. E é muito louco também porque o Pelé falava muito bem, mano. Você vê entrevistas dele desde a época, até mesmo depois de velho, mesmo com mais dificuldades, você vê que ele fala muito bem. O que é loucura, porque você para pra pensar que é um cara dos anos 50, 60, que sabia se comunicar e falar bem. Você vê os caras hoje que não conseguem dar uma entrevista ou uma coletiva nem nada falando bem, tá ligado? É surreal. Os caras parece que não tem um mínimo ali de repertório, de noção, tá ligado? Óbvio que não são todos, tem exceções. Tem jogadores, por exemplo, que saem do Brasil e vão pra outro país já aprendendo a falar inglês ou espanhol pra se comunicar. Mas tem outros que tem 40 anos, você vai ver uma coletiva no final de jogo aqui, os caras falam sempre a mesma coisa, tá ligado? É, não, foi um jogo difícil, mas felizmente a gente conquistou os 3 pontos. É, descansar, ver as orientações do treinador e o plano pra continuar fazendo essa boa campanha aí, e, se Deus quiser, buscar o título, tá ligado? É sempre a mesma coisa, tá ligado? Isso me dá raiva quando eu vejo qualquer coletiva. O mata-mata da Copa novamente começou nas quartas de final, com o Brasil enfrentando o Peru num confronto sul-americano, com a seleção peruana tendo um dos maiores jogadores da sua história na época, o Teófilo Cubillas. Esse cara tinha. Eu não sei se é ele, mas eu acho que tinha alguma seleção do Peru que tinha. O cara que era o Pelé. É o Pelé alguma coisa, era o Pelé deles, que eles falavam que o cara era bom. Mas não foi o suficiente para ameaçar o esquadrão de 70, que ganhou por 4-2 com gols de Rivelino, Jairzinho e 2 de Tostão. Não era a Copa América, mas o Brasil novamente enfrentaria um sul-americano nas Uruguai? semifinais. Vinha o Uruguai. Embora fosse uma situação completamente diferente, era uma chance de ouro pro Brasil se vingar do Uruguai depois daquele desastre na final da Copa de 50, 20 anos antes. O Brasil despachou a Celeste É, tipo, era o jeito que dava pra dar o troco. É parecido com o da Alemanha, que o Brasil toma aquele 7-1 vergonhoso na Copa de 14 e depois ganha, acho que a Copa das Confederações, se não me engano, em cima da Alemanha. Tipo assim, foi dar o troco, mas foi um troquinho de bala, tá ligado? Porque a humilhação não chega nem perto. por 3-1, com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino.
Porém, mais do que o resultado, essa partida ficaria marcada por lances que nunca mais ninguém esqueceu. Pra quem acompanha o futebol de forma um pouco mais profunda, é impossível não lembrar daquela famosa e histórica cotovelada que o Pelé deu no uruguaio, quando o gênio da camisa 10 aproveitou um lance na lateral pra revidar de maneira brutal uma forte entrada que tinha recebido. Mandou o famoso picolé de osso na cara do uruguaio. Isso também é muito louco, mano. Isso sempre entra na discussão de quando a gente fala se o Pelé jogaria hoje tão bem quanto jogou antigamente. E você pode entrar em muitas questões de que, sei lá, os times hoje em dia são mais táticos, e poderiam anular um jogador tão bom, mas quando você para pra pensar que o cara jogava com a bola pesada, com a chuteira pior, num gramado pior, e que nessa época tinha falta a rodo, eu não sei se na Copa de 70 já tinha cartão, mas nas antigas e no período maior que o Pelé jogou, não tinha cartão, não tinha expulsão. Então os caras podiam meter a falta à vontade, quebrar a perna do Pelé, que o máximo que ia acontecer era parar o jogo, cobrar a falta ali e continuar, tá ligado? Não tinha medo de você ficar com um jogador a menos. Isso é surreal, mano. Mesmo assim o cara conseguia levantar e se manter de pé e fazer mais de mil e tantos jogos, mais de mil e tantos gols, que aí você pode considerar pelos oficiais ou não, vai de você, mas pela contagem do Pelé foi mais de 1.200, se eu não me engano. Não sei se foi 1.250 e pouco, 1.260 e pouco, mas tá nessa média aí. Pô, surreal, cara. Não tinha VAR na época, o Pelé não foi expulso. E mais, foi nesse jogo que o Pelé fez um dos seus lances mais icônicos da carreira. Quando recebe uma bola frente a frente com o goleiro e dá um drible Ah, esse foi o que ele chutou sensacional pra no fora. cara. Na verdade, uma finta, porque ele sequer tocou na bola, dando ali um drible da vaca Foi e na hora surreal, de mano. finalizar com um gol vazio, tava meio desequilibrado e acabou chutando pra fora. No que até hoje é um dos lances mais lamentáveis da Copa, porque é tão lindo, mas tão lindo, que aquela bola merecia ter entrado. Teve uma marca de carros que editou esse lance pra parecer que a bola entrou e ficou bem maneiro. O mais Caralho. importante é que o Brasil chegava pra final, pra enfrentar uma seleção que também era bicampeã da Copa do Mundo, a Itália. Nas semifinais, os italianos tinham eliminado a Alemanha num dos confrontos mais emblemáticos da história de Copas do Mundo. Tanto é que ele ficou conhecido como o jogo do século, uma partida que teve nada mais, nada menos do que 5 gols na prorrogação. A final entre Brasa e Itália, disputada no Estádio Azteca, no dia 21 de junho de 70, tinha tudo pra ser equilibrada. E até que foi, mas só até a metade do segundo tempo. Logo aos 18 minutos, em jogada pela esquerda, o Rivelino coloca um cruzamento para uma cabeçada firme do Pelé, num gol que rendeu uma das fotos mais icônicas da história do futebol. Certamente você já viu esse momento aí, em que o Pelé está com o braço para cima nos braços do Jairzinho. Aos 37 minutos, Clodoaldo do Brasil dá uma bela pichotada ali na zaga e o italiano Boninsenha não perdoa e empata o jogo. O jogo foi empatado pro intervalo, mas a pergunta que ficava era até quando que a Itália vai conseguir competir com esse esquadrão? Aos 66 minutos, Gerson, o canhotinha de ouro, manda um balaço cruzado de fora da área e bota o Brasil na frente. E o Brasil não recuaria para manter vantagem coisa nenhuma. Pouco tempo depois, aos 71 minutos, o canhota manda um lançamento brilhante pro Pelé escorar de cabeça e o Jairzinho chega fuzilando para fazer o 3 a 1. Mas ainda dava tempo daquela seleção se consagrar com um gol icônico, um gol coletivo, que vai passando por todo mundo, de um lado para outro. Esse gol é foda, esse gol eu tô ligado. Do capitão Carlos Alberto Ele Torres, mete um balaço. cruzado. Um gol marcante, Surreal, repetido mano. de novo e de novo e de novo, que você já deve ter visto várias vezes na vida e que representava o brilhantismo do coletivo daquela seleção. Brasil 4, Itália 1. Uma das vitórias mais acachapantes das finais de Copa do Mundo, que apenas confirmou o que já se sabia. O Brasil de 70 era imparável. Não havia adversário à altura. E não foi à toa que o Brasil encerrou aquela Copa com 100% de aproveitamento. Nessa jornada, Jairzinho meteu gol simplesmente em todos os jogos da Copa do Mundo. Zagallo se tornou a primeira pessoa no planeta a conseguir ganhar a Copa, tanto como jogador quanto como treinador, e Pelé se tornava ali o primeiro e até hoje o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo. Pô, e dificilmente vai ser superado, tá ligado? Talvez com muita sorte alguém consiga igualar, mas superar é muito difícil, mano. Porque você pega hoje em dia quem que poderia fazer isso de repente? O Mbappé, porque já tem uma e a seleção da França é muito boa, tá ligado? E tende a continuar boa nos próximos anos, mas aí, pô, eles teriam que ganhar. O Mbappé tem o que? 26 anos, mais ou menos? Ele vai disputar o quê? Mais umas 3 Copas, possivelmente, no máximo. Teria que ganhar 2 dessas 3 pra igualar, ou ganhar 3 pra passar, tá ligado? É um bagulho muito difícil. Você pode pegar o Yamal também, que tem esse potencial pela qualidade que ele tem,
Mas é difícil saber se a seleção da Espanha vai se manter em alto nível. Conseguiu ganhar a Eurocopa agora, mas não é certeza nenhuma de que vai conseguir fazer grandes atuações nas próximas Copas, tá ligado? Então, muita coisa é superada, tá ligado? O recorde de gols que acho que em algum momento foi só do Pelé, depois passou a ser do Ronaldo, aí passou pro Götze. O Mbappé com certeza vai ser o maior artilheiro da história das Copas. Ele já tá beirando ali, então isso ele vai passar. Mas o fato de ter 3 Copas sendo jogador é um bagulho que dificilmente alguém passa, mano. Carlos Alberto Torres levantou o Jules Rimet, fazendo do Brasil a primeira seleção da história a conseguir 3 Copas do Mundo. Uma Copa lotada de momentos marcantes e com um esquadrão brasileiro que ficaria marcado como um dos melhores times de todos os tempos. Só que quando você começa a ganhar muito, você quer ganhar cada vez mais. Mas infelizmente pro Brasil viria uma seca pela frente. 24 anos. Entre os anos de 58 e 70, o Brasil da era Pelé tinha disputado 4 Copas do Mundo e vencido 3, um desempenho Loucura, mano. impressionante e sem precedentes, que havia deixado o trauma de 50 no passado e estabelecido uma nova potência do futebol mundial, que botava medo em todos os adversários. Depois dali, mesmo com Pelé aposentado da seleção brasileira, parecia que o Brasil poderia caminhar para mais títulos. O Tetra, o Penta, parecia Tinha a ser questão seleção de de tempo, mas não 82, foi né, bem do assim Zico. que as coisas aconteceram. Em 74, 78, 82, 86 e 90, foram 5 Copas do Mundo em que o Brasil sequer conseguiu chegar à final. Nesse meio tempo, a gente assistiu a diversas histórias memoráveis na Copa do Mundo, como a Alemanha de Beckenbauer, que foi construída com base no Bayern de Munique, o carrossel holandês de Rinus Michels e Cruyff, que virou uma das seleções mais marcantes da história das Copas. A Itália do artilheiro Paolo Rossi, que castigou severamente o Brasil. O desempenho apoteótico de Maradona em 86, que reverbera nas conversas sobre futebol até hoje. Mas nada de Brasil. E não era por falta de qualidade. Entre os anos de 70 e 80, o Brasil contou com uma abundância de talento, jogadores históricos e cracassos, como Sócrates, Zico, Rivelino, Paulo Roberto Falcão, Dinamite, Leandro, Júnior, Cerezo e muitos outros, mas apesar de ter muitos craques à disposição, sempre faltava algo. 1994 marcava o aniversário de 24 anos do Tri. A pressão em cima daquela geração era grande. Como podia o todo-poderoso Brasil ficar tanto tempo longe de uma final de Copa? Para piorar, a classificação para aquele Mundial de 94 nos Estados Unidos não foi tranquila. Nosso Se melhor eu não me engano, chega, acho que até a última rodada com o Brasil não podendo classificar. E aí o Romário, se eu não me engano, tinha tido toda a treta com o técnico que era o Parreira, se eu não estou enganado. Eu sempre confundo as paradas, mas eu acho que era. E aí chama ele, acho que na última rodada, o Romário vai lá, garante a porra do jogo e o Brasil vai pra O melhor Copa. jogador na época, Romário, estava afastado da seleção brasileira por desentendimentos com a comissão técnica, mas teve que voltar no finzinho das eliminatórias para salvar o Brasil, num jogo emblemático contra O o Romário era Uruguai, pica, que mano. talvez Não tenha tem como. sido um divisor de águas para aquele time. Mas apesar dos fortes valores individuais que tínhamos, a seleção de 94 talvez não fosse das mais empolgantes. Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dunga, Zinho e a sensacional dupla Bebeto e Romário, e muitos outros ótimos jogadores, mas era consenso, e talvez até hoje seja, que esse esquadrão de 94, em termos de qualidade, era inferior até mesmo a de outras seleções brasileiras que não ganharam a Copa. A empolgação não era das maiores, e dá pra dizer que aquela seleção, comandada pelo Carlos Alberto Parreira, era desacreditada por muitos. Mas o fato é que o time passou a ser extremamente sólido. No grupo com Rússia, Suécia e Camarões, passou com 2 vitórias e um empate, apenas um gol sofrido, 6 gols marcados. Romário, que até pouco tempo atrás estava fora da seleção brasileira, marcou em todas as 3 partidas. O Baixo era pica, mano. Para essa Copa de 94, a fórmula já tinha mudado e o mata-mata começava nas oitavas de final, quando o Brasil foi enfrentar mais uma vez o anfitrião, os Estados Unidos. A partida foi muito complicada, o time do Parreira não fazia um bom jogo e Leonardo ainda foi expulso no final do primeiro tempo, a ponto do histórico Léo Batista dizer o Léo Batista, que infelizmente faleceu pouco tempo atrás. Que Deus o tenha.
seguinte: chegava a ser inacreditável. Enquanto os brasileiros erravam a maioria dos passes, os americanos tocavam a bola com habilidade. esse jogo tava tão esquisito que o Romário, um dos atacantes mais letais da história do esporte, recebeu uma bola, driblou o goleirão americano e desajeitado chutou pra Caralho. fora com Esse é o tipo de lance que normalmente você não espera do Romário nem fudendo. o gol vazio, mas viria dos pés dele a jogada pro gol de Bebeto, que sacramentou a vitória magra por 1-0, de um jogo que acabou sendo extremamente perigoso, mas Se eu não me engano, no documentário do Romário que tem, inclusive recomendo, é muito bom, mano. Bom pra caralho o documentário do Romário. Ele fala que acho que foi um consenso que nesse ano lá de 94 era um consenso na seleção de que esse jogo dos Estados Unidos acho que tinha sido mais difícil. Tanto que acho que depois o Romário dá uma entrevista no pós-jogo falando que era meio que uma vergonha pro Brasil ganhar de tão pouco, que era pra ter metido 3-4. Porque pela seleção que o Brasil é e pela seleção que os Estados Unidos é. Pô, o cara era foda, mano. Olha essa marra, mas ele ainda cumpria, tá ligado? Surreal. o Brasil superou esse susto. Nas quartas de final, mais um momento de arrepiar pro torcedor brasileiro. O Brasil enfrentava a Holanda e Romário abriu o placar num cruzamento do Bebeto. O segundo gol brasileiro, marcado pelo Caralho, próprio Bebeto, bonito. rendeu aquela comemoração icônica em que ele homenageia o filho que esperava na época. Feto, que depois viria a se tornar Feto. Caralho. o jovem Matheus, que jogou aí no Flamengo e no Sporting de Portugal. Mas apesar desse ser o gol do 2-0, o Brasil cederia o empate para a Holanda, deixando aquele jogo muito arriscado e com a vitória só vindo mais pro final. Em outro lance emblemático, aos 80 minutos de jogo, Branco cobra uma falta de Uma muito porrada, longe, né? numa bola que, repare, quase bateu no Romário antes de entrar. Muito O surreal. baixinho tirou a bunda do caminho e se não tivesse feito isso, provavelmente a bola teria desviado. Com aquele Mano, já pensou nessa porra? Porque o Romário foi quem conseguiu levar a seleção pra Copa. Era quem tava sendo o cara ali no bagulho. Mas se a bola sem querer resvala nele e por algum motivo é impedido ou vai pra fora, o cara poderia ter custado a eliminação. Se eu não me engano, isso acontece na final também. Que acho que eu também lembro de ter visto na saída do Romário que ele perde um gol na cara na final. E que por sorte vai pros pênaltis lá e tem o rolê do Baggio perder o pênalti, pá. Mas se tu tivesse tomado o gol, se tivesse perdido nos pênaltis, o Romário teria sido o principal culpado do Brasil não ter ganhado a Copa. Mesmo tendo sido quem classificou pra ela e quem mais tava jogando até lá, tá ligado? Aquele 3-2, o Brasil iria para a semifinal novamente para enfrentar a Suécia numa Copa. Romário repetiu aquele lance contra os Estados Unidos, tirando do goleirão e perdendo o gol com a meta vazia, mas dessa vez foi um defensor sueco que apareceu Dessa em cima vez da linha para tem tirar. menos Só que o culpa. Romário era um cara que poderia perder uma chance, mas ele não perderia duas. No final, já aos 80 minutos, o baixinho Romário, no alto do seu 1,67 m, apareceu na área entre os grandalhões zagueiros suecos para mandar de cabeça, decidindo e devolvendo a seleção brasileira para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois daquela Copa de 70. Em 17 de julho, no Rose Bowl, mais uma vez quis o destino que Brasil e Itália se enfrentassem valendo a Copa do Mundo. Assim como tinha sido na Copa de 70, também valia a hegemonia. A seleção que vencesse seria a primeira tetracampeã da Copa do Mundo. A fortaleza italiana tinha simplesmente Baresi e Maldini na zaga. Os caras tinham Donadoni no meio. Era um jogo dificílimo e foi isso que se viu dentro de campo. Com duas equipes extremamente disciplinadas e com boas defesas, o que se viu foi ambos os times tentando finalizar muito de fora da área. O 0-0 levou o jogo pra prorrogação, até que Romário recebeu livre no segundo pau, Esse gol só que ele perde, precisando né? empurrar pro gol e chutou pra fora. É louco ver como alguns lances são esquecidos depois do resultado. Romário indiscutivelmente foi o craque daquela Copa do Mundo, mas se o Brasil tivesse perdido, talvez ele fosse cobrado até hoje. Mas a gente sabe E não, posso ser sincero, não seria com falta de motivos, porque o cara ele era foda, tanto que ele classificou o Brasil pra Copa e tava sendo o melhor jogador dali. Mas ao mesmo tempo que ele era o melhor, ele sempre fazia questão de chamar atenção pra ele e de falar que se desse errado, se o Brasil perdesse, era pra pôr na conta dele, tá ligado? Era na responsa dele. Hoje em dia isso é extremamente foda, porque o Brasil ganhou a Copa, ainda mais tendo as atuações dele do jeito que foram. Mas se o Brasil perde, ele não poderia reclamar de ser cobrado, tá ligado? Porque ele justamente falou, tipo, pô, se der errado aqui a culpa é minha e tal. É um bagulho muito foda, principalmente pro grupo, tá ligado? Isso às vezes tira a pressão de vários jogadores, principalmente mais novos, e deixa no cara que tem a marra, que tem o peito ali pra sustentar. Mas ao mesmo tempo, se tivesse dado errado, pô,
seria um baque fudido pro Romário, mano. Muito bem que o atacante cobrado pela derrota naquela final foi outro. Com o 0 a 0 também na prorrogação, a disputa foi para cobrança de pênaltis. Como diria o Galvão, Haja coração, amigo. Baresi começou isolando, bom pro Brasil, só que o goleirão Pagliuca pegou logo em seguida o chute de Márcio Santos, então a vantagem não durou nada. Os demais cobradores fizeram sua parte e colocaram sempre a bola na rede, até Massaro parar em Tafarel, dando a oportunidade do Brasil ficar na frente. E o Brasa sequer precisou cobrar a quinta penalidade, porque na quinta dos italianos, o craque Roberto Baggio partiu com Isolou. confiança e mandou a bola pra fora do estádio. O grito que estava Graças a entalado Deus. na garganta há 24 anos finalmente pôde ser solto. Esse momento é lendário. Dunga Um ergueu dos momentos mais lendários do esporte. a taça do Tetra, que não era mais a Jules Rimet, era essa mais moderna que conhecemos. Bom, uma pergunta aqui. Vocês acham essa taça de hoje em dia mais bonita do que a Jules Rimet? Porque, tipo assim, essa, como eu sou de 2000, essa pra mim é mais icônica e, obviamente, me remete mais à Copa do que a Jules Rimet. Mas a Jules Rimet, se você parar pra ver, era um desenho mais bem feitinho, tá ligado? Um bagulho um pouco mais. É... Como é que eu posso dizer? Mais esculpido, digamos assim. Era um bagulho mais trabalhado. Esse, por mais que tenha o conceito da pessoa ali segurando o planeta todo e tal, e a cor dourada deixa muito bonito, é discutível, tá ligado? Essa pra mim é mais emblemática porque eu sou de 2000. Mas se você for parar pra olhar em questão do desenho da taça em si, talvez a Julie Rimet seja mais bonita. Hoje em dia, o Brasil, comandado por Parreira, garantia o 4º título de Copa do Mundo, estando mais uma vez, de forma isolada, no topo da hierarquia de seleções no futebol mundial. Depois da conquista do Tetra em 94, o Brasil retomou a sua confiança e não demorou nada para conseguir chegar em mais uma final de Copa. Em 1998, liderados pelo gênio Ronaldo, que em 94 tinha assistido o tetracampeonato do banco, né, ainda novinho, agora fazia uma dupla épica com o Rivaldo, que levou o Brasil à sua 6ª final de Copa, ainda que esse jogo não seja de boa lembrança para os brasileiros. Mas A sina que o Brasil tem com a França é putaria, mano. mesmo perdendo, o fato é que aquela geração mostrava que tinha um alto nível e deu lampejos do que viria a ser visto em 2002. Para Em 98, que rola a parada do Ronaldo ter uma convulsão pouco antes do jogo, não sei se foi algumas horas antes ou um dia antes do jogo, e que aí, pô, isso aí abalou completamente o resto do elenco e não tinha como não abalar, tá ligado? Seu principal jogador, e muitas vezes ali amigo, teve a convulsão que, pô, falam que o Ronaldo não se lembra de nada do que aconteceu, tá ligado? Então, mano, é um bagulho assustador. Como essa parada rola e você vai jogar uma final de Copa do Mundo um dia depois, tá ligado? Não tem como. você ter uma ideia, em 97, Ronaldo Fenômeno tinha sido eleito Bola de Ouro, enquanto o Rivaldo ganhou a honraria em 99. Não é todo dia que os dois principais jogadores de uma seleção chegam para uma Copa do Mundo com bolas de ouro embaixo dos braços. Então a expectativa para o Mundial, sediado conjuntamente na Coreia do Sul e no Japão, era altíssima, até porque junto com Ronaldo e Rivaldo, vinham mais vários jogadores que também estavam em ótima fase. Os excelentes Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Gilberto Silva e, claro, o jovem Ronaldinho Gaúcho que vinha despontando como um craque da bola. Mas nem tudo eram flores. O técnico Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, tinha assumido o comando da seleção brasileira apenas um ano antes da Copa. Então eu errei. Eu achei que tinha sido alguns meses antes da Copa, mas foi um ano antes. Após várias tentativas e erros no comando da seleção. E mesmo ele não teve vida nada fácil, porque conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa América com uma derrota para a seleção de Honduras. Filipão Caralho. não foi demitido e aos trancos e barrancos o Brasil acabou conseguindo se classificar para a Copa nas eliminatórias. Hoje é muito fácil pra gente falar bem daquela seleção de 2002, mas antes da Copa era mais uma vez um time que chegava desacreditado, que Principalmente o Ronaldo, pela questão das lesões, ele já não tá jogando tão bem assim. inclusive tinha flertado com a possibilidade de sequer classificar para o Mundial. Para aumentar essa desconfiança, Filipão deixou de fora da Copa o Romário. É verdade, também rola essa parada. E o Romário também, se não me engano, também ficou fora da de 98. Não sei se foi por treta da comissão técnica, que acho que tem uma parada que o Romário até chora quando ele vai dar uma entrevista falando disso. Mas pô, é sacanagem, tá ligado?
que vinha em ótima fase, já que os dois tinham tido desentendimentos. Mas de todas as turbulências, talvez a pior tenha sido o triste caso do Ronaldo Fenômeno. O gênio que explodiu e se tornou sem dúvida nenhuma o melhor jogador do mundo, passou a sofrer com sérias lesões no joelho, porra. o especial para aquela do dia 12 de abril de 2000. Foi nessa data que Ronaldo, Esse lance é depois de bizarro, um período mano. de recuperação numa lesão no Ele joelho, vai tentar volta a driblar e vestir a camisa faz da Inter de sozinho. Milão. E com pouquíssimo tempo em campo, tenta dar um drible e o joelho dele simplesmente Nesse momento aqui, fudeu tudo. estoura novamente, rompendo tendões, ligamentos, numa lesão absurdamente séria que gerou imagens que até hoje chocam todo mundo que vê. Parecia que Ronaldo estava perdido para a Copa de 2002. Foi um longo período de 15 meses de recuperação pro Ronaldo, porra. que de forma surpreendente conseguiu voltar e garantir uma vaga entre os convocados para a Copa. Isso é uma das poucas coisas que me dá esperança de que o Neymar não só volte a jogar bem pra ajudar o Santos, que obviamente sou santista, mas também pela seleção em si, tá ligado? Como eu disse, sem o Neymar, eu acho muito improvável que essa seleção consiga sequer chegar numa semifinal, numa final de Copa do Mundo. Então, pô, se o Ronaldo conseguiu, tendo lesões extremamente complicadas também, e tendo a desvantagem ainda de ter esse quesito de, tipo, ter uma predisposição a ficar um pouco acima do peso, que a gente viu anos depois, né, que o Ronaldo, além dessa questão das lesões, também ganhou muito peso. O Neymar aparentemente não. Aparentemente o biotipo do Neymar é mais pra um cara magrelo mesmo e tal. Então essa questão do peso, a gente já acha que não afete tanto. Mas em questão de lesões, pô, o Neymar tem toda a questão do Ronaldo pra se inspirar e, sei lá, pra conversar com o próprio Ronaldo se ele quiser pra tentar melhorar a cabeça dele e botar no foco pra conseguir meio que superar essas lesões, tá ligado? Muitas dúvidas, muita insegurança, muita incerteza. E foi assim o caminho traçado até o Penta. O grupo da seleção brasileira era relativamente fácil, com China, Turquia e Costa Rica. E o time do Felipão não encontrou grandes dificuldades para classificar. Sem dúvida, eles usaram muito bem essa fase de grupos para consolidar a equipe, ganhar confiança e chegar encorpada pro mata-mata, que começou com a Bélgica nas oitavas de final. Ainda não era a ótima geração belga, mas o Brasil sofreu muito. Nada de gols no primeiro tempo, mas aos 22 do segundo, Ronaldinho mete um trivelaço para Rivaldo, que mata no peito e manda um petardo inacreditável, um Golaço. baita de um golaço pra botar o Brasil na frente. Ronaldo Fenômeno ainda teve tempo de fechar a conta e garantir a vaga do Brasil nas quartas de final. Com um detalhe, hoje a gente fala Ronaldinho e na hora você lembra do bruxo, mas era o Ronaldo. naquela época esse aí era o gaúcho. Ronaldinho mesmo, falado dessa maneira, era o Ronaldo Fenômeno, o R9. Nas quartas de final, a parada era ainda mais dura contra a forte seleção da Inglaterra, que chegava com caras de excelente nível, como Michael Owen, David Beckham, Campbell, Ashley Cole e Paul Scholes. Não era flor que se cheirasse, e logo aos 22 minutos de jogo, o Lúcio tem uma falha bizonha e o Owen abre o placar para os ingleses. Mas naquele dia, Ronaldinho, o gaúcho, estava inspirado. E depois de uma jogadaça pelo meio, com direito a pedalada e tudo, ele rola pro Rivaldo empatar o jogo. E no segundo tempo, ele protagoniza um lance histórico. Numa falta de muito longe pro Brasil, Ronaldinho vai cobrar pra botar a bola na área e... caixa! Gaúcho jura até hoje de pés juntos que ele tentou finalizar, que não foi um cruzamento que acabou dando em gol por sorte. E o Brasil então com essa pintura do Ronaldinho chegava em mais uma semifinal. O adversário era a Turquia, que tinha feito uma campanha surpreendente e que o Brasil tinha conseguido vencer na fase de grupos por 2-1 num jogo um pouco mais difícil. O detalhe é que antes dessa partida aconteceu um caso muito curioso daquela Copa do Mundo, porque Ronaldo, de forma surpreendente, apareceu com o famoso e icônico corte cascão, que ele fez sob o pretexto de desviar o foco da imprensa, que falava muito da condição física dele, e que com essa jogada de marketing espetacular conseguiu desviar a atenção dos jornalistas para começarem a falar do seu novíssimo penteado. Os turcos fizeram um jogo duro e tentaram mais uma vez. É louco também essa questão do cabelo, porque como deu certo, o Brasil ganhou a Copa e o Ronaldo destruiu, ficou eternizado como uma parada boa, tá ligado? Mas se não tivesse dado certo, o Brasil tivesse perdido, principalmente com o Ronaldo falhando, pode ter certeza que essa porra viraria um meme da época e talvez até hoje. Tipo, sei lá, o Richarlison erra um gol na cara do gol na próxima Copa de 2026, por exemplo. Um exemplo aleatório. Faria uma montagem dele com o cabelo do Ronaldo pra falar, ele perdeu o pênalti igual o Ronaldo perdeu na Copa 2002 e a gente foi eliminado, tá ligado? É louco como essas coisas podem alterar,
poucos fatores. Fez complicar a vida do Brasil. E até conseguiram, mas no começo do segundo tempo, um gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno foi suficiente para botar o Brasil em mais uma final de Copa. E na comemoração daquele gol, mais uma foto icônica. Ronaldo apontando com o dedinho com o corte cascão. No dia 30 de junho de 2002, no Estádio Internacional de Yokohama, o Brasil se preparou então para enfrentar a temida Alemanha na final da Copa. Um time que talvez, de nome para nome, não tivesse tantas valências individuais como a seleção brasileira, mas que, apesar de tudo, era a Alemanha. É sempre uma seleção que não dá para subestimar. Só que se a Alemanha é a Alemanha, Ronaldo Fenômeno Brasil é Brasil. Ronaldo Fenômeno. Após um primeiro tempo equilibrado, no segundo, aos 67 minutos de jogo, um lance que pra mim chega a arrepiar os cabelos tudo, cara. Ronaldinho, o Fenômeno, que vinha de uma lesão seríssima, tava tão no topo do mundo, tão voando, tão recuperado, que pega a bola, tenta passar no meio de dois, cai, levanta, desarma o adversário, passa pro Rivaldo, que mete um canhotaço pro gol e o resto vocês já sabem. O experiente goleirão Kahn bate roupa e Ronaldo tava lá pra completar. Um gol que certamente você já viu muito a parte final, mas que poucas vezes a gente lembra do começo. O início do lance tem drible, queda, recuperação, desarme, arrancada e finalização. Tudo isso em poucos segundos para um jogador que um ano antes nem tinha joelho direito. E não parou por aí, já que na reta final do jogo, aos 79 minutos, o Kleberson avança pela meia direita e toca no meio pro Rivaldo. O craque Brazuca faz um lindo corta-luz, deixando o Ronaldo de frente pro gol para finalizar, no cantinho de Oliver Kahn, num lance que é quase um crime não contar como assistência pro Rivaldo, né? E que decidiu de vez a parada, dando o pentacampeonato para o Brasil. Cafu foi o último capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo, numa cena que até hoje, para os amantes de futebol, tá muito na memória. A comemoração do título também rendeu aquela foto icônica em que Ronaldo e Rivaldo estão beijando a taça da Copa do Mundo ao mesmo tempo. Eles que foram os craques daquela Copa. Superação absurda de Ronaldo Fenômeno e, por que não, de toda a seleção brasileira, que 2 meses antes passava por uma gigantesca crise. Acabou! É penta! Gritou o Galvão Bueno, repetindo aquele histórico grito do Tetra. E o Brasil então se tornava a primeira seleção da história a ganhar 5 Copas do Mundo. E agora estamos caminhando para mais 24 anos de jejum. Foda. A história das 5 Copas terminou, mas eu te convido a ficar até o finalzinho, que a gente separou um pequeno trecho musical que resume bem brevemente esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu peço a sua contribuição com o canal para deixar um like no vídeo e também compartilhar com outras pessoas que são amantes do futebol, pessoas que vão assistir a Copa. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco e, além disso, acho que ficou uma produção bem bacana, bem bonita. Então eu peço a sua contribuição para ajudar a divulgar o vídeo para mais gente, beleza? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui e fica aí com o trechinho musical no final então. E 7-0 o esquadrão, primeira a ser tricampeão. Oh, 94 Romário, 2002 Fenômeno, primeiro tetracampeão, único campeão Brasilzão. Pô, isso aqui é muito foda, mano, muito foda. Tem um trecho da Copa de... Eu não sei se é da Rússia. Acho que foi, porque a última agora foi no Catar, não tem como ter sido. Mas é da Copa da Rússia, que tem um monte de brasileiro que lota um túnel lá da Rússia e canta essa música com tambor, fazendo um eco no túnel. É um bagulho absurdo, tá ligado? Arrepia. Mas enfim, fim de vídeo bom pra caralho. Como eu falei, o Eurofut já sou fã há muito tempo. Tem vídeos maravilhosos, pretendo trazer mais, como eu já disse, seja em times históricos, seja de craques eternos. Tem um da campanha da Argentina para ser tricampeão do mundo também do Messi. Esse eu nunca vi. Não sei se vocês gostarem, eu posso trazer mais pra frente, mas eu pretendo trazer outros do próprio Eurofut antes, que me parecem, que me dão uma impressão de ser mais da hora, tá ligado? Mas, pô, é absurdo, o Eurofut é surreal demais, é absurdo de bom.